Sim, meus amigos, aparentemente entramos de fato numa nova era do mundo dos games, ou podemos dizer que regressamos para quando as coisas davam certo. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? É um prazer vê-los aqui novamente, estamos aqui em mais um vídeo para o canal. E se você já conhece a qualidade dos vídeos, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever se você ainda não é inscrito, ou se não, assiste o vídeo até o final para você tirar as suas próprias conclusões. E hoje, meus amigos, esse vídeo aqui é um vídeo onde eu vou fazer, na verdade, uma review, tá? Mas eu preciso fazer esse vídeo em um outro formato que não seja apenas uma review. Esse vídeo, ele abrange todos os tópicos que viraram amplas discussões no mundo dos games, isso envolvendo Sony, Microsoft e várias outras empresas no mercado, que, querendo ou não, abordaram temáticas onde realmente são assuntos muito delicados. E hoje eu tô aqui para falar a respeito dele, Ghost of Yotei, né? Preciso falar a respeito desse assunto. Isso aqui não é só uma simples review, porque eu vou abordar assuntos bem delicados aqui. Vocês sabem que eu tenho um posicionamento claro contra certos temas, e justamente por isso que eu vi a necessidade de eu fazer uma review a respeito disso, porque não é somente sobre o jogo, é sobre a indústria de games como um todo, e ver como que a Sony, tendo um posicionamento, vamos dizer assim, tão diferente do que ela estava tendo nos últimos anos, pode mostrar um reflexo de uma coisa que durante muito tempo precisava de ajuste e finalmente ele chegou, e Ghost of Yotei é um grande exemplo disso. Eu vou falar a respeito, né, da questão da imersão, da história do game, vou falar a respeito de toda a arte, né, porque, cara, esse jogo, ele é uma obra de arte em vários aspectos, tá? Eu sei que muitos de vocês podem ter, né, um certo preconceito, né, ou de repente, não sei, tô desconfiado, mas calma, se você é esse tipo de pessoa, esse vídeo também é principalmente pra você. Vamos falar a respeito do visual, e vamos falar da questão do upgrade, do que era a gameplay do Tsushima para o Ghost of Yotei, o que mudou de fato, tá? Se tá mais agradável ou não, vamos falar de física, e por fim, nós vamos falar de um dos elefantes que estão na sala, né, que é o assunto da lacração. Aqui não tem meios termos, não tem apelidinho, a gente vai direto no papo reto da coisa. Então, teve lacração ou não teve Ghost of Yotei? E o porquê que esse assunto ele é importante? Não é tão besteira assim como muita gente pensa, ele é sim importante. E a novidade é que a Sony teve sim um posicionamento que me surpreendeu. Se você conhece o meu canal, se você já assistiu os meus vídeos, você já sabe qual que é o meu posicionamento sobre esse tema. Essa parte mais delicada eu vou deixar pro final desse vídeo. Se você quer ver, assista o vídeo como um todo, porque eu não quero que vocês assistam somente essa parte, para ter uma impressão interessante. O jogo ele precisa ser avaliado por todos os seus méritos e aspectos, e eu vou compartilhar com vocês agora. Bom, galera, como esse vídeo aqui é um pouco mais simples, eu não preciso ficar trocando de tela para mostrar nada, né? A gente vai aqui no Google, certo? Eu quero já deixar explícito aqui pra vocês quais foram as minhas condições, onde foi que eu parei ou não no game, pra você entender o meu nível de confiabilidade de tudo aquilo que eu vou falar pra vocês, tá? Pois bem, galera, eu tô aí com aproximadamente 50 horas já do Ghost of Yotei, ainda não platinei, mas já fiz a maioria, né, das missões secundárias, e zerei a história ontem também, né? Eu fui fazendo muita missão secundária enquanto eu fazia também a história, né? Eu fiz bem paralelo os dois, tanto é que quando eu zerei o game eu já tava com praticamente todos os santuários de raposa feito, quase todas as armaduras já coletadas, já tinha feito a maioria, né, das missões de procurados e tudo mais. Então, assim, né, foi muita coisa que eu fui fazendo junto, né, com a história. Então, quando eu zerei, eu já tava, não falta tanto assim pra platinar, tá? E bom, dito isso, né, essa foi toda a minha experiência até agora, e as minhas conclusões a respeito são: primeiro vamos falar a respeito da imersão, né? Caras, a história do game, ela é fenomenal, tá? No começo, né, principalmente pra quem começa a jogar meio que de nariz torcido, né, independente do motivo, a gente fica meio assim, né, porque você precisa conhecer a Atsu, né? A Atsu é um personagem que já vamos deixar uma coisa muito clara. Ela não veio pra substituir o Jin Sakai do Ghost of Tsushima. Por quê? Preste atenção. Ghost of Yotei se passa cerca de uns 300, quase 400 anos depois da história do Tsushima. O Tsushima passa em, acho que 1200 e alguma coisa, e o Yotei passa em 1600 e alguma coisa a história dele. Então, cara, é quase 400 anos na frente da história do Tsushima. Então, obviamente, o Jin Sakai está morto e enterrado há muito tempo na história do Ghost of Yotei. Isso é uma coisa que precisa ser deixado muito claro. Eu também tive esse receio no começo, eu tive, só que aí a questão das datas no jogo realmente bate, então não é uma substituição. Ah, mas Lorde, o Ghost of Tsushima 2 poderia ter saído e continuado com o Jin Sakai.
Sim, poderia. Mas seria uma substituição se fosse na mesma época do Jin Sakai eles pegassem uma personagem aleatória que ninguém conhecia, blá blá blá. Como foi, por exemplo, com a Abby, né, no The Last of Us 2. Muita gente não gostou porque a gente queria jogar com o Joel e com a Ellie, e não com Abby e Dina, né? Eu acho que isso eu concordo. É você meio que dar uma substituída. E pra mim, não funcionou. Teve gente que gostou, teve gente que, né, curtiu muito a Abby. Eu sou um dos caras que eu não curti da história da Abby. Eu não queria saber da história da Abby. Não era nem por questão de vingança, ou por ter adotado um lado, né, de quem tava certo ou errado na história. É porque eu queria jogar com a, né, pô, mano, o jogo foi feito com o Joe e a Ellie. Era com os dois que eu queria jogar. Eu não queria jogar com outros personagens. Então, dito isso, cara, a Atsu, ela é aquele típico personagem que você começa, você entende a razão principal pela qual estão acontecendo as coisas, mas você ainda precisa se assimilar com ela. A assimilação com a Atsu leva um pouco mais de tempo, porque com o Jin Sakai, por exemplo, a história já começava numa pegada ali bastante acelerada. Com a Atsu, não. Você vê que ela é meio ranzinza, é aquele típico personagem de games feminino que é top, sabe? Tipo uma Lara Croft, mas que você precisa se assimilar, né? A Lara, na época que ela saiu, era muito mais fácil de você assimilar com ela, porque o jogo era muito mais simples de você entender. Ghost of Yotei já não é tão simples assim. Você vai descobrindo e você vai se entrosando com a Atsu com o passar das missões. Então a Atsu, ela meio que vai se dissolvendo dessa personagem durona para uma personagem com fragilidades, cheia de erros, e que durante a trama isso é exposto de uma maneira muito natural. Então eu acho que esse lado da história ficou fenomenal. A imersão também com as atividades secundárias é muito boa. Galera, as atividades secundárias nesse game, elas complementam muito bem e é muito divertido de fazer. Algumas nem tanto, tá? Eu particularmente não gosto de ficar seguindo raposa, essas coisas, mas pelo menos o jogo ele te dá recompensas que são relevantes. E aí a gente vai entrar numa outra parte que vai envolver a questão de gameplay. O Ghost of Yotei, ele é assim, ele supera o Tsushima em termos, na minha opinião, tá, de combate e também da árvore de habilidades, né? Você tem habilidades que são significativas. Tem jogos, por exemplo, que quando você ganha um ponto de habilidade, você chega ali na árvore, né, pra você upar, por exemplo, né, algum equipamento que você tá usando, o upgrade é uma coisa besta, sabe? Tipo, antes o personagem fazia só com a mão direita, agora ele faz com a mão esquerda também. Tipo, né? São upgrades que não tem muita noção, não tem muita lógica. Já no Ghost of Yotei, não. 80% são significativos e às vezes você fica até com dúvida de qual você quer fazer primeiro, porque ele te dá uma vantagem razoável em combate ou movimentação. É por isso que ele acaba não sendo cansativo. O jogo o tempo inteiro, ele te traz alguma inovação, uma habilidade que você tava pensando, putz, podia ter isso aqui no jogo. E justamente é isso que acontece, avança um pouquinho, mas é aquela habilidade que você consegue adquirir. Eu quero dar uma ênfase em um outro ponto que eu achei, cara, fenomenal, que complementa demais, mas demais mesmo, a história do jogo, que é a trilha sonora. Olha, eu vou falar pra vocês que isso aqui pode ser um pouquinho mais questão de gosto do que técnico, tá? Julguem vocês. Mas eu não sou muito fã daquelas músicas japonesas, né? Eu acho chato pra um caramba. A galera do Japão, me desculpe, é uma questão de gosto, tá? Eu não gosto, não suporto essas musiquinhas. Eu lembro que quando eu joguei o Assassin's Creed Shadows, cara, eu desliguei a trilha sonora, porque eu achava um porre. Mas no Ghost of Yotei, cara, entra toda uma trilha sonora com violino, né? Às vezes bateria. E, mano, vocês não vão acreditar, mas Ghost of Yotei, a similaridade que ele tem com o clima meio de Red Dead Redemption 2 é muito grande. Muito grande, em duelos, durante as missões quando você tá correndo de cavalo, às vezes tá tocando uma trilha sonora que, cara, parece que você tá jogando Red Dead Redemption 2 do Japão, né? Então, assim, meio que dá uma misturada e fica legal. Aí eu gostei realmente, né? Foi uma ideia genial que eles tiveram. Tem momentos da trilha sonora em que a música japonesa ela já é uma música mais contemporânea, né? E eu acho lindo, né? Os momentos em que a Atsu, por exemplo, você tá tocando ali, né? Não, eu vou chamar de violão asiático. E, cara, fica são bonitas as letras, cara. Mesmo uma missão boba, que é você tocar ali, né? O violão e tal, né? Com a Atsu, fica legal por causa disso, né? É recompensador do ponto de vista artístico. Aí, a gente vai chegar agora na segunda parte, né? Mais importante nessa questão técnica, que é o upgrade visual. Galera, o Ghost of Yotei, ele é de fato, sim, um upgrade visual do Tsushima, tá? Porém, ele não faz todo o uso da extensão do poder do PlayStation 5, e isso é muito evidente, tá? Por quê? Olha só, o jogo tem Ray Tracing, tem vários modos aí, né? Pra quem tem o PlayStation 5 Pro, por exemplo, você tem um modo com Ray Tracing e 60 FPS, o que é fenomenal. Você tem o modo qualidade, etc e tal. E assim, eu joguei tanto no PlayStation 5 Pro quanto no PlayStation 5 base, e eu falo pra vocês que ele fica bonito independente de onde você jogue. Mas existem momentos no jogo em que a parte visual não é tão bonita, né? E fica muito evidente o quê? Que com certeza esse jogo não teve o mesmo orçamento de um Spider-Man 2, não teve o mesmo orçamento de um Horizon Forbidden West, não teve o mesmo orçamento de um God of War, né? Então, assim, por essa razão é que eu enxergo que existem momentos em que algumas texturas já não ficam tão legais. Tem momentos em que ali, de repente, bem longe lá no Draw Distance, você vê uma coisa que não fica tão bacana também. Embora esse jogo tenha um Draw Distance gigantesco e seja muito lindo, quando você sobe no Monte Yotei e você olha para as cidades, o gráfico é muito lindo, né, para os acampamentos e tudo, mas tem momentos em que você, de repente, passou ali por uma textura, tem uma pedra ali que não tá tão legal,
né? Tá com uma textura meio zoadinha. Às vezes é uma casa ali, de repente alguma parte da parede, ou ali um pedaço do chão não tá tão bom. Então assim, é um jogo que ele acerta mais do que erra visualmente, mas claramente essa parte visual que não fica tão legal, vamos dizer que ela fica mais medíocre, é claramente questão de orçamento. Os caras não tinham dinheiro, né? Ou a Sony não resolveu não apostar tão alto nesse jogo, talvez por causa das polêmicas que aconteceram, enfim, né? Mas fato é que seguraram um pouco o orçamento, porém souberam trabalhar muito bem com aquilo que foi dado. Por último, né, eu quero comentar a respeito da parte física do game. A questão da física também tem tudo a ver com orçamento. O jogo ele é mais fluido do que o Ghost of Tsushima, mas ele também tem física limitada, né? Por exemplo, tem uma coisa básica num jogo de mundo aberto é você poder subir em vários lugares se você quiser. No Ghost of Yotei, a coisa é um pouco scriptada, né? Você não consegue subir em cima de qualquer pedra. Se você fizer a Atsu tentar pular em cima de certas pedras, a pedra, por não ter física, a Atsu ela fica meio que caindo assim, sabe? Encostando na pedra, mas com aquela animação de caindo até você cair no chão de novo. E isso é um pouco frustrante, porque não tem graça nenhuma, quebra a imersão do game, mas não é algo que mata a graça do game. Por outro lado, a física é muito boa no combate. Onde está scriptado, ela funciona muito bem. Escalada, por exemplo, a física é quase tão boa quanto a do Uncharted, tá? Que é um jogo focado nisso, tá? Então, assim, tem sim uma parte que quebra imersão, mas por outro lado acerta muito em outra parte. Então, assim, fica meio que, né, um 50-50 aí, tá? Bom, o foco do game é combate, então se não funcionasse no combate, realmente o jogo estaria quebrado, mas funciona. Então por essa razão eu digo que dá pra passar numa boa. Dito isso, meus amigos, a parte técnica do game eu não tenho mais o que falar, está assim aprovadíssimo. Se eu fosse dar uma nota só pra parte técnica, eu daria um 8 com muita tranquilidade. Agora a gente vai falar dele, né, ou dela, a lacração dos games, esse assunto que é de fato tão delicado, né? Porque Ghost of Yotei, ele já tinha, sim, né, uma galera com pé atrás com ele, e eu digo mais, pé atrás com razão, com base no que a Sony fez nos seus jogos desde 2019, 2020 pra cá, e a gente sabe muito bem do que a gente tá falando aqui, não vamos fingir que não existe lacração, existiu sim, e é um filho que ninguém queria assumir, tá? Se a gente for falar em termos de questão política da coisa, que é inevitável, vai envolver um pouquinho de política, por quê? Porque a lacração não ajuda ninguém, politicamente e nem entretenimento, né? Era um pé no saco, você via personagens, né, que eram de uma forma e aí queriam alterar para atender um certo, abre aspas, público, que é uma minoria na sociedade, é uma minoria da minoria, portanto, não tem um impacto decisivo em termos de obras, né, ou em termos de um público em geral, não dizendo que não deveria existir, mas que talvez não devesse ter sido feito da forma como fez, e a lacração basicamente consiste em você fazer o quê? Você pegar uma coisa de uma minoria e banalizar aquilo. Existe uma diferença entre você ter de fato uma representatividade e você ter a lacração. A representatividade é quando você tem um tema de uma minoria sendo abordado na obra, mas que ele não se sobrepõe à narrativa principal, visando trazer uma politicagem barata. Eu acho que aí todos nós concordamos, independente do seu espectro político, né? Se você é de direita ou se você é de esquerda, eu acho que nós três, né, podemos concordar com esse ponto de vista. E já era sabido, né, que no Ghost of Yotei, a atriz, que é a Erika Ishii, era de fato uma militante lacrola, vamos falar com essas palavras, tá? Então todos nós já sabíamos quem era ela. E é óbvio que isso dava um certo receio de ver mais um jogo da Sony onde, sem necessidade nenhuma, abordassem a temática até de uma forma desrespeitosa com essas minorias, como eu já falei pra vocês, porque era sempre feito com uma banalização e não com uma representatividade, onde você olha pro personagem e você acha aquele personagem top, velho. Pô, esse personagem aqui é da hora, sabe? Eu já cansei de dar exemplos pra vocês nos vídeos que eu já abordei essa temática. Então, enfim, com base nisso, dava pra entender perfeitamente por que tanta gente ficou com o pé atrás e por que tanta gente ainda está com o pé atrás. Se você não quer saber desse assunto, pode encerrar o vídeo e deixar sua avaliação, seu comentário. Agora, pra vocês que querem continuar, vamos lá mais a fundo nisso. Galera, vamos fazer primeiro aqui um comentário, tá? Lembrando que eu não defendo lacração, vocês sabem muito bem que eu sou completamente contra a lacração, mas vamos citar aqui uma linha de tempo. Ghost of Tsushima, ele saiu em 2020, época em que a Sony já tinha começado com essa moda nos jogos do PlayStation. Por consequência, Ghost of Tsushima tinha personagens, né, que eram homossexuais, por exemplo, se eu não me engano era a Yuna, eu não lembro direito quem no jogo que era, mas era uma mulher lá que era amiga do Jin Sakai. E, assim, era falado isso durante o game? Era. Embora já faça anos, né, muitos anos que eu joguei e que eu zerei, até platinei, mas não dá mais a essas alturas pra lembrar de cada detalhe, né? Mas, assim, de cabeça, eu não me lembro de ter tido um desconforto na história em que aquilo ali ficasse exagerado. Tipo, sabe, pô, eu tô jogando, já entendi, não precisa ficar reforçando, falando o tempo inteiro, parece que quer militar pra cima da gente, né? Eu não me lembro disso no Ghost of Tsushima. E lembrando que a personagem que aparece nesse game, que tem essa temática, ela está na linha da história principal, ela não é nem missão secundária, ela está
na história principal. Então, assim, por essa ótica, vocês vão dar risada, ou você que tava com o pé atrás com o Yotei vai se surpreender, mas por essa ótica, o Tsushima é lacrador e o Yotei não é. Acredite se quiser. Mas, pô, Lorde, tem momentos no jogo em que não tem uma lacraçãozinha, não tem nada assim no jogo? A minha resposta pra você é que não, tá? Teve 2 momentos no jogo apenas em que eu comecei a sentir, sabe, começou a dar aquele alerta do aranha, né, aquele sentido aranha. O primeiro momento acontece com o personagem chamado Goroloco, tá? Inclusive até o próprio Baltar comentou a respeito disso, né, falou lá no Twitter, não sei se ele fez já um vídeo de review do Ghost. E esse personagem, ele é um personagem, cara, que ele é palhaço, né? O Goroloco, ele é um personagem que ele é a quebra do gelo durante a narrativa. Ele é o piadista dentro do game. E ele faz piada com tudo, tá? Então, assim, o que acontece? Tem uma cena em que ele tá falando com o irmão da Atsu, que é o Jubei, e nessa cena ele fala que o Jubei era bonitão, né? Mas ele tava falando com sarcasmo, com aquela, sabe aquela coisa, por exemplo, entre a gente que é homem, a gente faz muito essa brincadeira, né? Ou já fizeram muito com a gente em algum momento, por exemplo, na época da faculdade, né? Ou no trabalho, você tá ali com um colega, homem brinca muito com homem com relações, fala, oh, e aí, gostoso, beleza e tal. Então tem tanto xingamento quanto elogio no mundo masculino. E isso não quer dizer que o cara tá querendo você, né? Você, que é homem, você entende o que eu quero dizer. Então, naquele momento, me pareceu ser isso, né? Essa questão do Goroloco na história. Tem até um outro momento na história de uma missão secundária que você faz com ele, eu não vou dar mais detalhes pra não dar spoiler, né? Mas onde ele tá ali, digamos, gerenciando um negócio, além de piadista, é um tipo típico, né, de personagem encrenqueiro, que os outros sempre vão querer lá bater nele, né? E aí a Atsu meio que intervém e no final da missão ele fala, ó, e traz seu irmão bonitão aqui depois também. Mas ficou muito assim, sabe? Não ficou aquela coisa assim de como se ele estivesse insinuando de verdade. Era uma zoeira. Me pareceu ser muito mais uma zoeira. Então eu não interpretei isso como lacração, caras. E olha, mano, mesmo que fosse, é uma coisa assim que não é 1/10 do que foi em outros jogos da Sony. Se você, por exemplo, jogou God of War, você sabe que no Ragnarok tem ali uma missão que é só focado nessa pauta, né? Não tá nas missões principais, é uma missão secundária escondida, mas lá no fundo do mapa. Quem não vai platinar o jogo nem vai ver aquilo ali, mas aquilo ali é de fato uma parte mais ideológica, né, dentro do game, que no Ghost of Yotei não tinha. Mesmo nessa missão do Goroloco é uma coisa assim que não parece lacração. E aí, por fim, a gente tem, de fato, né, o segundo personagem que, realmente, esse aí, quando eu comecei a jogar, eu falei, putz, velho, se isso aqui ficou forçado demais, né? Mais um jogo da Sony em que a atriz, né, ou a protagonista é lésbica, por exemplo. Tipo assim, cara, todos os jogos da Sony que a gente que a Sony veio fazendo com mulher ultimamente, mano, todas, é tudo lésbica, cara. E a coisa é feita com uma naturalidade que não existe, né? Completamente mecânico, completamente robótico. O caso do Horizon Forbidden West foi assim. A Eloy foi transformada em lésbica, sendo que ela não era no primeiro jogo, e isso estava cheio de evidências de que ela não tinha esse tipo de preferência, mas no segundo jogo os caras quiseram empurrar ali a lacração no fim do game, lá na DLC, que pelo amor, cara, só faltava assim, né, fazer ela vestir ali uma bandeira e sair voando ali pelo cenário. E tem uma personagem nesse game que está na história principal, que vocês vão conhecer, eu não vou falar o nome para dar o mínimo de spoiler possível, mas vocês vão conhecendo ela aí de antes da metade do jogo pra frente, tá? E, inicialmente, a Atsu tem umas conversas com essa personagem, né, o jeito das duas, assim, olha, era fácil de você confundir com base no histórico que a Sony tem, tá? Era muito fácil. Tanto é que eu falei, caraca, eu acho que aquilo ali que o pessoal tava falando do final do jogo é verdade mesmo, né? Mas, enfim, conforme a história progrediu, você descobre que não é, tá? Não é. As duas são legitimamente amigas, não tem nada demais ali, é um comportamento totalmente de boa, tá? Inclusive, o final do jogo que o pessoal tava falando, ó, eu acho que isso eu posso comentar, tá? Que estavam dizendo que a Atsu ficava com ela no final do jogo e elas adotavam uma criança. Eu só vou interromper pra dizer que isso é mentira. Fiquem sossegados, o jogo não tem uma forçação de barra e isso também não acontece. Não tô dizendo que não poderia acontecer numa história que fosse bem contada, não é isso. O problema é que a Sony já tá com o histórico de fazer isso em qualquer jogo. Qualquer jogo, cara, sai Spider-Man em 2023, a Black Cat tá lá, tem uma missão dela somente pra ela ir ver a namorada dela, e tá nas missões principais. Fora as outras lacrações que tem no game. Então eu digo pra você, se você jogou Spider-Man 2 mesmo que isso aí gostou, cara, Ghost of Yotei é assim, cristalino. Só que aí você volta, por exemplo, pra 2022, né, que saiu Horizon, né, já tinha meio que aquela coisa lá no final do jogo dos caras falando da Elizabeth Sobeck, aí chegou na DLC e os caras, né, zoaram a coisa de vez. Mas por que era zoado? Porque a representatividade era feita de uma forma ridícula. É esse que é o ponto. Não tem problema ter personagem de lado A ou B, com preferência A ou B. A questão é quando isso se sobrepõe ao restante do personagem em si. E também tem um outro ponto no game, né, que permitiu dar meio que uma tranquilizada, né, vamos dizer assim, nesse aspecto, que é quando o Jubei pergunta pra Atsu por que ela não teve crianças, né, se ela não pensa em um futuro, né, ter filhos e tudo mais. E o que a Atsu responde é uma coisa que, cara, não tem absolutamente nada a ver com ela ter outras preferências, né, ela segue ali um diálogo totalmente natural, né, ela fala que ela não conseguia ver, né, criança no futuro dela, por causa das atividades que ela estava exercendo. Fica meio que implícito, né? Como é que você vai ter criança, como é que você vai ter um filho
se você se, né, relaciona com uma pessoa do mesmo sexo que você. É impossível disso acontecer, né? E não estamos nem falando de adoção nem nada, né? Ele estava falando no sentido dela ter o próprio filho dela. E ela fala dessa forma. Então você vê que a Atsu, ela é mais fechadona na dela, mas em nenhum momento ela dá abertura, né, para esse tipo de lado, né? O que dá a entender que a Atsu é uma personagem hétero, cheia de remorso e que não se vê em um relacionamento por causa das dificuldades socioafetivas que ela tem com base nos seus traumas de criança. Então assim, né, se saísse uma DLC da Atsu ficando com alguém, né, por exemplo, do sexo feminino, cara, ia ficar totalmente destoado do que a gente vê na história principal. Embora a atriz seja Lacrola. Assim, me pareceu, lembra que eu falei pra vocês, no caso daquela amiga, né, que ela encontra durante a gameplay? Aquele diálogo que elas estavam tendo, digamos que ele poderia ser aberto pros dois lados, tá? Não era um diálogo que tinha gracejos, assim, explícitos, mas que poderia, se você der uma mexida na direção do roteiro, poderia ir pro outro lado, tá? Então a impressão que eu tenho é que a Sony cortou isso daí, tá? A impressão que eu tenho é que talvez esse jogo eles fossem assim colocar uma lacraçãozinha, então é bem capaz deles terem tirado, né, esses tipos de temática que realmente já deu uma cansada generalizada aí nos jogos da forma como estava sendo feito. Então enfim, meus amigos, esse era todo o review, né? Tudo que eu tinha pra falar a respeito do Ghost. Caras, eu tentei ser o mais sucinto possível, mencionar todos os detalhes mais importantes possíveis aqui pra vocês. E é aquilo, né? Se você tinha alguma coisa com o Ghost of Yotei por causa da atriz, não se preocupe, a atriz não influenciou em absolutamente nada dentro do game. A personagem da Atsu é muito carismática, você vai gostar muito dela sim, mais até do que a Eloy do Horizon Zero Dawn. Pode apostar que é bem capaz de você gostar mais da Atsu do que da Eloy. Eu deixo aí agora pra vocês mesmos tirarem as suas próprias conclusões. Lembrando, galera, não chega pra mim falando, mas você, porque é jogo da Sony, você vai defender isso, aquilo outro. Cara, não tem sonista na internet que tenha metido mais o pau em lacração da Sony do que eu, e eu provo isso com os meus vídeos aqui no canal. Vocês podem ver todos os meus vídeos, digita aí lacração na barra de pesquisa aqui do meu canal, que você vai ver eu descendo pau nisso já desde 2022, quando corri o risco de você ser cancelado por falar contra esse tipo de temática, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí seu like, se você não gostou, deixa seu dislike, não tem problema, mas acima de tudo, deixa o seu comentário. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.